que isso está mudando e essa é a intenção, abrir espaço para que a morte seja vista como ela é, um processo natural. Né, saber lidar melhor com a morte é também entender que ela é imbatível. Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrogena Sunfresh. Com Neutrogena, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrogena Sunfresh Dan Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrogena Sunfresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast de Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que tinham tanta importância na tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. Quero começar esse episódio com uma pergunta que pode ser um pouco difícil, mas muito necessária. Como você lida com a morte e com o luto? A única certeza que temos na vida é que todo mundo vai morrer um dia. Você já deve ter ouvido ou até repetido essa frase algumas vezes, afinal, ela realmente é uma das verdades universais que nos une como seres humanos. Mesmo assim, por razões culturais, espirituais, emocionais, entre muitas outras, falar sobre a morte ainda é tabu. Consequentemente, todos os que passam pelo luto, e spoiler, todos passarão por isso em algum momento, muitas vezes enfrentam essa experiência de maneira solitária e despreparada. Por sorte, nos últimos anos, há muita gente se mobilizando para que a morte seja encarada com mais naturalidade, criando redes de apoio, organizando cursos e produzindo conteúdo de qualidade sobre temas como finitude, luto, adoecimento e cuidados paliativos. A ideia não é romantizar, mas sim entender que, mais do que fonte de medo, a inevitabilidade da morte pode ser uma oportunidade para valorizar e querer viver a vida da forma mais solar possível. Para falar sobre o assunto, está aqui comigo a Gisela Disse. Trabalhando há mais de 20 anos no setor funerário, ela é ex-presidente da Associação e Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil e também é cofundadora da Vamos Falar Sobre o Luto, uma plataforma digital que tem como objetivo quebrar esse tabu em torno do luto e tornar a experiência menos triste e solitária. Gisela, obrigada por estar aqui no Desenrola com a gente. Obrigada a vocês, estou super feliz. Tá aqui no Desenrola também hoje o Tom Almeida. Ele é o criador do Movimento Infinito, que tem o objetivo de promover conversas sobre temas como morte, luto, perdas, tempo de vida e doenças graves. Além de disponibilizar conteúdo sobre esses assuntos em diversos formatos, inclusive no podcast Conversas Sinceras sobre o Viver e o Morrer, a iniciativa também promove palestras, encontros e festivais. Tom, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz. Bom, gente, para começar eu queria saber, quando vocês começaram a refletir mais criticamente sobre a morte e o luto? Porque a gente, inevitavelmente pensa nisso, né? Mas quando que foi essa reflexão e se vocês sempre tiveram uma relação mais amigável, assim, digamos assim, com esses dois assuntos? Eu acho que no meu caso, quando o luto me atravessou, me atropelou, eu tive um episódio, eu perdi um primo num acidente aéreo. E eu já tinha perdido outras pessoas antes, mas é aquela coisa muito mais natural, não é natural, mais esperada, né? Como minha avó, por exemplo, que já tinha mais idade e tudo. Mas quando esse acidente foi muito trágico e muito repentino e a gente atropelado por isso, e no meu trabalho eu comecei a refletir sobre como a gente atendia as famílias enlutadas e diante do meu próprio processo e junto com as pessoas que estavam ao meu redor. Então, acho que a partir desse momento foi um marco, assim, um divisor de águas, de me aprofundar no processo de luto, de atendimento humanizado. Foi esse o ponto de partida. No meu caso, acho que desde pequeno eu morria de medo da morte. Sempre foi uma questão para mim, desde pequeno. Morria de medo dos meus pais morrerem. Todo Natal, depois de muito mais velho, na terapia eu entendi isso, que todo Natal para mim era uma data muito importante,
que eu me emocionava muito, assim. Eu lembro de abraçar meus pais e me emocionar, chorar. E depois eu fui entender que era uma sensação muito agridoce, assim. Tinha uma coisa de falar, que bom, eles não morreram. E falar, o ano que vem eles vão morrer. Então era meio que sempre quase que talvez seja o último. Até quando foi efetivamente um ano, daí eu mais velho, com essa consciência que eu tinha em relação ao medo da morte dos meus pais, eu já mais velho, eu olhei para minha mãe, mais idosa, e de um lugar de falar, eu acho que talvez seja o último. Mas não mais no lugar de refém, de medo, no lugar de constatação. Isso está realmente se apresentando aqui. E foi depois da morte dela, depois da morte de um primo jovem, com 40 anos, ele morreu por um câncer, onde eu tive muito perto dessa morte com ele, acompanhando, onde eu tive esse chamado, falar, vamos dedicar minha vida a isso, e depois teve a morte do meu pai. Então eu falo, foram 3 mortes seguidas que me trouxeram para essa causa. Mas daí de uma forma muito mais como um protagonista disso e não como um refém do medo dessa situação. Uhum. Eu acho que eu tenho uma experiência um pouco parecida, assim, porque eu sempre falo isso, eu não tenho muito medo da minha morte, assim, nunca foi uma questão muito grande. Então, sei lá, eu entro num avião, eu não tenho muito medo, eu não tenho muito medo dessas coisas, assim, que você coloca em risco, porque apesar de eu gostar muito de viver, eu não tenho muito essa sensação de medo. Mas com a dos outros, eu acho que meu pai tinha 8 irmãos e eles faleceram muito novos, com 30 e poucos anos, 40 anos. Nem conhecia a maioria deles. E eu acho que essa sensação de saber dessa história sempre me deu muito medo de perder as pessoas à minha volta, né? De saber que elas vão ir em algum momento. Uhum. Então, acho que eu tenho uma relação parecida que eu ainda tenho que melhorar um pouco. É um processo. Uhum. E aí eu fico pensando, assim, né? Claro que tem as razões óbvias da finitude ali, né? Enfim, que assusta, né? Mas eu fico pensando, como sociedade, assim, por que a gente se nega a falar sobre morte? Tem outras questões ali no meio, além dessa finitude, que dificultam. E aí, pensando assim na nossa sociedade, né? Enfim, ocidental, capitalista, tem outras razões ali pelas quais a gente não fala muito sobre esse assunto? A gente está vivendo a era do tabu sobre a morte, né? No século passado, o sexo era o tabu e a gente tinha uma relação inversa até. A morte, ela era muito mais social. Então, a morte, o velório era feito na sala de estar de uma casa. E nos partos, só as mulheres participavam. E hoje é o contrário, os partos têm câmera, tem vitrine, e na morte a gente está se afastando. E tem alguns fatores, e eu posso falar isso por conta da pesquisa que a gente fez em 2018, Cartografia da Morte, e que apontou aí alguns fatores, um deles os nossos vínculos líquidos, né, a coisa da gente viver numa sociedade muito hedonista, a busca da felicidade o tempo inteiro, isso afasta tudo que é difícil, tudo que é triste. A tecnologia também, o hospital, né, com o avanço da tecnologia da medicina, principalmente, o hospital, de uma certa forma, higienizou essa relação. Porque antes os doentes estavam em casa. Então a gente convivia com a doença, com a finitude, de muito perto. E o hospital colocou uma certa distância, um horário de visita, e isso também afastou a nossa convivência com a doença e com a finitude. O supercapitalismo também né, aos vivos só interessa quem está produzindo. Né? E essa coisa também de satisfazer mais quem fica do que valorizar quem foi. Então é essa busca constante de tá tudo bem, tá tudo certo, vamos continuar produzindo. Enfim, alguns dos fatores que levaram a esse tabu. Eu acho exatamente esses pontos que a Gisela trouxe. Eu acho que também tem uma questão assim. Primeiro teve um sequestro, né? A medicina, de falar... Até então, a morte fazia parte da nossa vida. Era um processo muito natural. A gente convivia com isso há 100 anos atrás. As pessoas, a média de vida das pessoas era 30, 40 anos. Na década de 30, com a descoberta da penicilina, a gente começou a ganhar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos a mais de vida de bônus. Então, daí é uma outra pergunta para a gente falar assim, o que a gente está fazendo com esse bônus que nos foi dado, que vem nos sendo dado. E nesse processo de evolução da medicina, que é maravilhoso, que foi se tornando uma coisa, né, da especialidade, de entender a gente, de como controlar, como curar diversas doenças, etc. Em algum momento a gente acreditou que a gente poderia dominar a morte.
de sermos deuses. Inclusive, alguns médicos ainda seguem se achando deuses. É a nova religião. Uma crítica. A nova religião, uma coisa de... E a gente acabou se apegando a isso. Então, aí a morte foi ficando cada vez mais distante. Antes ela acontecia em casa. Então, a pessoa adoecia e daí a família ia cuidar daquela pessoa. O foco não era mais a cura. Sabia que não tinha uma cura. Acho que nem tinha uma possibilidade, né, de pensamento sobre isso. Então, era o cuidado. E a morte se apresentava. E a pessoa morria em casa, muitas vezes. Ela era velada em casa. Então, a morte estava próxima. Famílias com muitos filhos, muitas crianças morriam. Você acabou de falar do seu pai. Então, tinha essa questão. Com a evolução da medicina, de novo, que é maravilhoso, mas daí a morte foi sendo terceirizada. Então, as pessoas começaram a morrer num hospital, numa UTI, distante e fora da hora da visita. Então, a gente nunca via. E dali, diretamente iam também, antes, as famílias que cuidavam do corpo. Agora, daí, terceiriza para um lugar. É tudo terceirizado. Então, foi ficando cada vez mais distante, mais frio. E eu acho que daí tem essa questão também, né, de não entrar na dor. Então, acho que são todas essas questões. Mas acho que tem, assim, esse marco desse sequestro, principalmente disso. E também igreja. Né? Porque como nós somos um país católico, está relacionado muito que a morte pode ter o inferno. É céu ou inferno. Então, eu não quero considerar essa possibilidade de morte, porque será para onde eu vou, será? Então, também traz essa angústia. Total. Não, e tem até uma sensação de que quando eu tava pensando que às vezes você não pode nem falar sobre ela, né? Porque se você falar sobre a sua morte, já vem alguém, não, você tá chamando. Não pode falar. E isso só vai travando mais ainda você conversar sobre o assunto. Porque se eu não posso nem pensar na minha morte porque eu tô chamando, quase como uma lei da atração, a gente não conversa sobre isso, né? Isso acho que é uma grande realidade. Acho que ainda tem essa lenda ou essa... Mas vem mudando muito, assim. Mas eu cada vez, assim, todos os lugares que eu chego e falo o que eu faço, as pessoas primeiro criam um choque e se interessam e querem falar. Porque eu acho que assim, achei alguém com quem eu posso falar. É uma angústia que você não troca às vezes. Isso. Então é uma possibilidade que eu vou poder falar sem julgamento, vou falar, então as pessoas desembestam a falar sobre histórias pessoais e tudo mais. Então acho que isso está mudando, ainda bem que isso está mudando, e essa é a intenção. Abrir espaço para que a morte seja vista como ela é, um processo natural. E aí, tanto você, no Infinito, quanto a Gisela no Vamos Falar Sobre o Luto, vocês falam um pouco essa defesa que tem, né, de que falar sobre morte é falar sobre vida, é ter uma vida com mais qualidade. Eu queria que vocês explicassem um pouco, assim, essa ideia e esse fio condutor ali dos dois. Tem uma estatística que diz que ao longo de uma vida a gente provavelmente vai viver em torno de 18 mortes, 18 perdas. E sendo que dessas 18, 5 podem ser muito importantes, né? Como pai e mãe, dentro de um período normal de vida. Se a gente não aprende a lidar com isso, ou seja, aprender que isso faz parte e entrar no estado de negação o tempo inteiro, o processo sempre vai ser mais difícil. Morte e vida são dois lados da mesma moeda, porque vai acontecer. Eu conto sempre essa história que eu vi uma entrevista uma vez era o Karnal com o Pondé e o Cortella, que eles escreveram um livro sobre felicidade. E a jornalista perguntou para o Pondé, você já teve uma grande tristeza na vida? E ele falou, olha, até que não, sou privilegiado, não tive. E o Karnal, muito sarcástico, estava do lado, ele falou assim, então deve estar muito próximo. Porque se você não teve até agora, vai acontecer. Né? Porque é isso, a gente não... É inevitável. O que a gente vai fazer com esse tempo de vida é que é o mais importante, como o Tom estava dizendo. Então, você está vivo enquanto você está vivendo? Você está só focado no quanto você vai morrer, né? E eu acho que também é importante salientar, assim, isso não é algo que eu e a Gisela inventamos e começamos a falar. Eu liguei para a Gisela e falei, vamos começar a falar que a morte é falar sobre a vida? Na verdade, se a gente for olhar para culturas milenares, a gente for olhar para o budismo, a gente for olhar para vários caminhos, eles falam sobre isso, né? Eles mostram isso. A consciência da morte nos faz olhar e honrar o que a gente tem aqui. Ou seja, isso aqui vai acabar. Isso um dia vai acabar. Então, assim, pra gente... Eu falo assim, a consciência da morte é quase trazendo para uma linguagem atual, é o reajustando a rota do Waze, recalculando a rota. Se eu tenho uma perspectiva de que a morte está chegando próximo, eu olho para a minha vida e falo, como é que eu estou vivendo?
Será que está sendo certo? Sim. Eu estou vivendo da melhor forma? Então, acho que da forma muito simplista, eu acho que pensando na morte, tendo a consciência da morte, faz com que a gente se reorganize, priorize. E nem sempre é fácil. Por mais que eu fale, eu estava pensando sobre isso essa semana, por mais que eu fale sobre isso 24 horas por dia, quando eu não estou falando, eu estou sonhando sobre isso, é uma coisa constante e tudo mais, isso não me torna uma pessoa mórbida ou nada disso. Mas, por exemplo, ultimamente eu tô trabalhando demais, tá tudo muita coisa. Eu tô falando, não tá legal. Tipo, se eu morrer, se eu souber que eu tenho um diagnóstico semana que vem, eu falar, puta, não tá legal, tá errado. Então é no sentido, e agora tem algo a fazer? Não tem. Eu tenho vários compromissos, mas assim, como eu vou me reorganizando para achar esse equilíbrio? Então a consciência da morte me traz isso, assim, sempre. E se eu morrer agora? Quando eu tenho uma decisão importante, quando eu tô falando um não ou um sim, eu falo... E quando eu estiver morrendo, como é que essa consciência vai bater naquela hora? Falo, bom, hoje que eu estou tomando a decisão é com a melhor possibilidade possível. Então eu trago essa como perspectiva. Sim, te traz mais para o presente, Pro né? presente. Acho que te faz mais Isso. pensar no presente e o que isso vai trazer para você. Traz uma hierarquia nas decisões. Sim. E tem um pouco do que o Tom falou, né, que você também comentou, Dandara, do não romantizar. Isso não significa que não haverá dor. Não. Né? Ninguém tem esse poder de tirar a dor. Vamos falar sobre morte porque assim tudo será mais fácil. Talvez não, mas vai fazer parte. Então, talvez essa relação mais equilibrada pode ser muito mais saudável. Menos dolorida, não dá para apostar. E você comentou, né, Gisela, que desde 2002 você trabalha nesse ramo e você vem de uma família que é dona de cemitérios e de uma funerária. E eu queria saber para você, assim, como foi conviver com isso, imagino, né, há tanto tempo, desde pequena talvez. E como que é para você, assim, trabalhar diretamente com isso? Já foi uma questão, ainda é? Tem algumas questões aí no meio? Não, já foi uma questão. Eu tive que lidar com o meu próprio preconceito, né, por bastante tempo. Porque não é fácil. Quando você é pequeno na escola te perguntam o que seu pai e sua mãe fazem. Eu não falava com orgulho, nós somos cemiterianos, né? Era difícil. Mas é isso, quando eu comecei a trabalhar no cemitério e entender o contexto, tudo muda. Hoje eu falo com orgulho que eu me apaixonei por esse setor e por tudo que eu faço, foi uma escolha de vida mesmo. Mas é assim... também não ameniza, também não me coloca numa situação mais fácil, diante de tudo que pode acontecer. Eu digo que eu não tenho, talvez, estofo emocional para estar ali na linha de frente do atendimento, porque lidar com uma família enlutada todos os dias, né, são profissionais que têm que ser muito bem trabalhados, muito bem preparados, porque cada dor é única. Você lidar com 10, 15 dores todos os dias não é leve. Então, assim, requer um bom estofo emocional também, um bom preparo. Sim, imagino que não seja um trabalho... Acho que é muito difícil com vários, né? Mas não dá pra desligar, né? Assim, esquecer do que você viveu ali normalmente, né? E um pouco da situação que o Tom colocou quando a gente conta que trabalha com isso e tal. Eu já passei por várias situações de gente me falar assim... Ah, mas quando fala, você trabalha com o quê? Eu trabalho no cemitério. Não, mas fica tranquila que tudo vai melhorar. O mercado está se abrindo, né? Talvez você consiga alguma coisa melhor. É como se você não quisesse estar ali, né? Posso complementar a resposta, né, da morte, a consciência da morte? Eu acho que é super importante também aceitar a morte. Porque também a gente vive, ainda retomando um pouco do que eu falei da história da medicina e tudo mais, e hoje, em vários dos melhores hospitais do mundo, essa luta de não aceitação da morte também traz muito sofrimento, de procedimentos invasivos, de dúvidas, de não conversa. E se a gente entende que a morte é um processo natural, você para de correr para que isso não aconteça, que é algo que não vai acontecer, e você daí se coloca presente com a pessoa. Você entende que aquele momento é um momento sagrado de conexão, de coisas que só aquele momento vai te dar coragem de falar, de se declarar, de pedir perdão, de relembrar das coisas boas, de chorar, de rir, de tudo mais. Então a morte também apresenta uma possibilidade de conexão e intimidade que nenhuma outra situação apresenta. Mas se você está totalmente focado em isso não pode acontecer de forma alguma, faça tudo,
E não existe esse faça tudo. Tem momentos que sim, entendeu? Tem momentos assim, faça tudo que tem uma chance enorme, então vambora. Mas tem momentos que não. Então assim, se a gente aceita aquilo, a gente pode fazer aquele momento muito, muito... É difícil falar isso assim, mas muito maravilhoso também, sabe? É, na mesma proporção de dor, também beleza, sem romantizar. Mas é uma dor, é um desafio que possibilita essa conexão, que é o que a gente mais, hoje, como sociedade, está buscando. Sim. E é muito difícil pra gente pensar, e eu concordo que mas é uma questão social, como a gente já falou, de sociedade, né? Porque acho que às vezes ela pode falar um pouco também, porque ela já viajou para 25 países ali procurando esses rituais, né? Ali, sabendo desses rituais da morte. Como que a nossa cultura interfere também? Acho que a gente já falou um pouco nisso, mas como que os nossos rituais interferem nesse pensamento, né? A gente tem uma tendência a achar que a cultura oriental lida melhor com tudo isso. Mas assim, o primeiro disclaimer é dizer que o luto é universal. Né? A dor não é menor ou maior porque a gente lida melhor ou pior com o assunto. Na nossa cultura tem talvez um grau de desvalorização da morte maior na cultura ocidental. A cultura oriental ela valoriza o legado passado de outra forma. Então, assim, existe sim uma grande influência da nossa cultura dentro dos fatores que a gente já colocou. Talvez o que eu estava comentando, o aumento da expectativa de vida também, contribui demais. E essa crença de que a medicina vai salvar qualquer problema, que existe remédio para tudo, né, para as nossas dores emocionais, inclusive para o luto, que eu posso me medicar e está tudo bem, isso vai afastando. E, claro, tem um fundo religioso. A religião se apropriou de todos os rituais de morte e dessa narrativa de morte também. Então, embasado nisso, a gente cria uma cultura de uma certa negação com a morte. A nossa cultura influencia diretamente nisso. No Brasil, por exemplo, no sentido de querer fazer tudo o mais rápido possível, de que tudo acabe o mais rápido possível. E talvez os processos, os rituais, as cerimônias, elas compõem uma trajetória muito importante de ajustamento da vida sem aquela pessoa. Essa nossa pressa, né, de querer fazer tudo hoje em dia foi até pra morte, né? E aí, às vezes, a gente atropela, né? E eu acho que, além dessa questão social, eu vejo também uma questão, principalmente no luto ali, de gênero, né? Porque na nossa sociedade, os homens são ensinados ali a expressarem menos os sentimentos, a serem menos vulneráveis. E como que isso interfere? Porque eu acho que tem consequências, né? Interfere de uma forma gigantesca. Hoje, se a gente for no infinito, né, na nossa página do Instagram, infinito.etc., mais de 95% dos seguidores são mulheres. Quando eu tenho, que nem ontem eu fiz um encontro, tinha lá dezenas de pessoas, tinha um homem, fora eu. Em vários ambientes. Então, assim, é muito desafiador. Então, assim, e os homens acabam, porque o que é? O processo do luto? O luto é um processo natural pelo rompimento de um vínculo afetivo. Então, você rompeu. Então, pode ser a morte, que é trágico. O divórcio é um luto, pode ser. Tudo pode. Em relação ao luto, tudo pode. Nada é. Porque depende. Para mim, pode ser de uma forma e para você pode ser completamente diferente. Então, nada é. Até é importante salientar para não ter uma sensação de inadequação. Como assim eu não estou sofrendo por isso, estou sofrendo por outra coisa? Então, são vários tipos de luto. E como tornar esse processo, porque ele é um processo, né? Onde você vai para o lado do viver a vida e vai para o lado do sofrimento, depois você volta para que esse processo que a gente chama o processo dual do luto, de eu vou me reorganizando na vida e ao mesmo tempo eu vou acessando a dor. E aos poucos eu vou me reconstruindo. E um dos pontos fundamentais é ter uma rede de apoio. Pessoas com quem você possa falar, onde você possa expressar, com você possa chorar, que você possa pedir ajuda. E para os homens isso é muito difícil. Eu fico muito feliz que aos poucos, né, cada vez mais esse assunto está vindo à tona. A gente está aqui, a gente está no The Summer Hunt falando sobre isso. Então é maravilhoso isso, abrindo outros lugares para falar sobre isso. Vem surgindo grupos de apoio luto do homem. Então, conversas relacionadas a isso. Então, assim, já tem uma esperança
de que isso muda, mas é uma questão cultural, estrutural mesmo, que para o homem, ele vive um luto solitário. E tem uma construção também, por exemplo, quando existe um casal que tem uma perda neonatal, as pessoas voltam para a mãe que está sofrendo, e não tem muito olhar para o pai. Então não é só o homem, a nossa cultura também, quem está sofrendo é a mãe, o homem, não, tudo bem. Ele entra num papel também de, vou resolver, do solucionador dos problemas. Quando acontece a morte de alguém, quem vai cuidar é o homem, da questão do cemitério, o homem que vai cuidar, normalmente não é a mulher. Generalizando, claro, mas é estrutural, né, Gisela? E tem o ponto que você falou da rede de apoio, isso é super importante, porque ninguém atravessa uma jornada de luto, uma trajetória dessa, sem ajuda. É quase impossível. E acho que uma outra ferramenta que é muito importante, vale a gente ressaltar assim, luto não é uma doença e, portanto, não tem cura. Então, é um processo. A gente não vai chegar num ponto final, né? A gente não vai chegar numa linha de chegada, né? Não tem uma linha de chegada que vai te dizer, pronto, passou. Ele é constante, você vai se ajustando. E a principal ferramenta desse ajuste é a expressão, o acolhimento e a expressão. E na nossa cultura também é isso, o homem tem muito mais dificuldade de expressão do que a mulher. Então, é mais um fator que contribui para esse isolamento. E aí a gente já falou um pouco também, né, sobre… No The Summer Hunter a gente gosta muito de falar sobre qualidade de vida, né? Uhum. Porque hoje em dia, como a gente falou com os avanços da medicina, a gente está muito ligado à quantidade que a gente vai viver. Mas às vezes a gente esquece que essa quantidade tem que vir ligada com qualidade, né? Uhum. E aí, segundo o ranking da The Economist, né, o Brasil é um dos piores países do mundo para se morrer. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, o que é preciso para um país ser considerado bom para morrer e como que a gente chega lá também, né? Uhum. Quais as políticas públicas, as mudanças sociais que a gente precisa lutar para que aconteçam, para que a gente possa morrer bem? Uhum. Essa entrevista da Economist, quando eu vi, logo quando eu comecei a me dedicar a isso, me deu um choque. E foi aí que também me foi um motor para eu fazer o que eu faço hoje. Eu tenho como propósito no trabalho que eu faço que o Brasil chegue até os 10 melhores países para se morrer. É extremamente ousado, é quase utópico, mas é isso que me move. A utopia também, acho que ela funciona para nos trazer para esse lugar. E tem dados concretos, assim, coisas concretas a serem feitas. Então, o primeiro dado é quantidade de consumo de opioide per capita. Então, assim, no Brasil a gente consome muito menos opioide necessário. As pessoas hoje estão sofrendo de dor nos hospitais, estão morrendo de dor nos hospitais por preconceito e falta de conhecimento da classe médica. Então é isso, habilidade e preconceito. Não pode porque vicia, não pode porque mata. Então são todos conceitos totalmente errados em relação ao uso correto de opioide. Deve ter alguém agora pensando, mas lá nos Estados Unidos as pessoas estão… Sim, também tem o lado extremo, daí de uso incorreto e que isso vai levar ao vício. Não. Mas a gente está falando num lugar controlado com profissionais de saúde que saibam usar isso. Então é controle de opioides, número de profissionais que trabalham com cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma abordagem feita por uma equipe multiprofissional de saúde que visa conforto para uma pessoa vivendo uma doença grave que ameaça a vida. Cuidados paliativos não tem a ver com o estágio da doença, tem a ver com a gravidade que possa levar à morte. E essa equipe vai trazer cuidado, conforto. No Brasil a gente tem em torno de 4.000 profissionais espalhados pelo Brasil inteiro. Mentira, nem é pelo Brasil inteiro, ainda centralizado em algumas regiões. Felizmente, também no SUS quanto no setor privado, mas são pouquíssimos. De 4.000 a gente tem que chegar em 150.000. A minha meta, no sentido de estar nesses 10 lugares, a gente teria que ter 150.000 profissionais, número de serviços de profissionais de saúde, e um outro lado que a gente, como sociedade civil, que a gente está fazendo aqui, esteja aberto para falar sobre isso, esteja aberto a aceitar cuidados paliativos. Então, tem algumas coisas concretas para fazer isso. Então, eu tenho esse trabalho no infinito de abrir essa conversa com a sociedade. E eu tenho um outro trabalho também que a gente lançou recentemente, é o Instituto Ana Michele Soares, que é o @paliativas. A Ana Michele é uma grande amiga minha, a Gisela conhece, muitas pessoas conheceram, escritora, maravilhosa escritora, e ela morreu em janeiro desse ano, e ela
foi uma paciente durante 12 anos do câncer e uma baita liderança para falar sobre cuidados paliativos e dar voz para os pacientes. E ali a gente tem esse trabalho de conscientizar sobre cuidados paliativos, processo de captação para bolsas de estudo, para formar mais profissionais, para acelerar essa formação, porque o cenário que a gente tem hoje no Brasil, o ritmo de formação de pessoas é muito lento. Então, assim, essa transformação vai demorar muito para acontecer. Eu vou até roubar uma fala sua, Tom, porque você conta sempre a história do seu pai quando estava no hospital. Né, que ele, vou falar em seu nome, mas que o pai dele estava no hospital e sentindo muita dor, e o Tom nesse estágio já tinha muito mais consciência de tratamentos, de cuidados paliativos, e ele pediu para a enfermeira, pode dar mais morfina para o meu pai? E ela falou, não pode, a gente já deu a dose máxima. E ele falou, mas qual é o problema? Ele vai viciar ou ele vai morrer? Nesse estágio, isso é irrelevante, é conforto. Total. E ele já estava assim, já estava sendo anunciado aquilo que eu falei no começo. A gente estava já aceitando, já tinha aceitado, a morte está presente. A gente não vai levar ele para a UTI, a gente não vai tentar, porque não tem o prognóstico, isso já está acontecendo, como a gente vai dar conforto nesse processo. Tanto é que a minha negociação era, não vai para a UTI, vai ficar no quarto, com qualidade. E daí ele começou a entrar em sofrimento, eu falei, ele precisa de mais morfina. E o enfermeiro, isso no interior, sem equipe de cuidados paliativos, não pode. Eu dei um berro no corredor, assim, de madrugada no hospital. Não pode por quê? Ele vai morrer ou ele vai viciar? Tipo, daí veio o médico, e óbvio, e daí tudo foi cuidado, mas assim, por isso que eu acho que informação e repertório é fundamental. Então, quando as pessoas que estão nos ouvindo, sabendo disso, assim, dor não é aceitável. Quando vem um médico, e muitos médicos, e quando eu falo médico, a área da saúde como um todo, muitas vezes fala, mas isso é decorrência do tratamento, essa dor, ou é decorrência do câncer. Não, sim, mas qual é o que você vai fazer para lidar com isso? Então a gente não pode ficar num lugar confortável de falar assim, é do câncer, Não, tá bom, e o que você vai fazer? Sim. Se o médico não tem essa resposta, é uma incapacidade dele. Ele tem que estudar, porque existem formas dele lidar e manejar de uma forma bastante importante aquela dor. Agora, de novo, né, Tom, tem uma super influência da cultura e da religião, porque esse é um momento também para muitas famílias de muita culpa, né, de estar num lugar de eu estou desejando essa morte ou eu estou aceitando. E aí a culpa entra como uma camada extra de dor, então é difícil de lidar com toda essa carga, talvez religiosa, que a gente carrega. E é muito importante falar sobre isso, né? Porque é isso, eu acho que a mesma forma que a morte, querendo ou não, a gente vai passar por alguma doença ali grave perto, né? E a gente não sabe como lidar com isso, assim, e falar sobre. Porque uma frase até que acontece muito é isso, né? Você vai vencer essa, você vai vencer a morte. Eu acho que isso é uma coisa que fala muito para as pessoas que estão ali, né? Enfim, minha mãe teve câncer e a gente passou por essa fase e eu via muito isso, né? Você vai conseguir vencer, e será que é vencer? Né? E daí se não vencer quer dizer que daí perdeu, é perdedor. Daí muitas vezes daí a biografia de uma pessoa quando morre, daí assim, perdeu para o câncer. Sério? Que é sobre isso? Toda a trajetória da pessoa, e daí lá no jornal vai estar escrito assim, e foi derrotada. Para o câncer, foi derrotada. Tipo, então isso é um absurdo. E você falou sobre, né, a maior parte vai sofrer uma doença. Tem dados que mostram isso, assim. Cada 10 pessoas, uma apenas vai morrer de uma morte totalmente inesperada, de uma hora para outra. 9 pessoas, nós vamos viver o processo de morte. Ou seja, vamos viver um diagnóstico de câncer, de Parkinson, Alzheimer, porque a gente está vivendo muito mais. Então a gente vai viver com a consciência da morte muito mais próximo. E por causa da medicina, que é maravilhosa, a gente vai ter recursos para atravessar, mas é com uma consciência maior de que isso está se apresentando. E se a gente ficar correndo contra isso, é um sofrimento desnecessário, sofrer por algo que não. Mas como que eu trago qualidade de vida para esse processo? É sobre isso. E a questão da consciência, o que a gente está falando desde o início, né? Saber lidar melhor com a morte é também entender que ela é imbatível. A morte sempre vai vencer, em 100% dos casos. Então não é uma guerra, né? Não é uma batalha. Não tem essa de ser forte, guerreiro. Em algum momento a morte vai vencer, é inevitável. É injusto, né, falar de guerra.
E aí é uma dúvida minha mesmo, assim, que eu fiquei pensando quando eu tava pensando sobre esse tema, né? Que a gente, às vezes, fala muito sobre… a pessoa faleceu, mas ela deixou um legado muito importante, né? Fala sobre ali as conquistas, enfim. E eu fiquei em dúvida, assim, se parte de se tranquilizar sobre a morte é pensar no que você fez na vida? Ou não? Essa ideia também prejudica um pouco, sabe? O que vocês acham? Eu acho que às vezes essa ideia pode vir com uma certa pressão, né? Como o Tom comentou, de você ser realizador o tempo inteiro. Fiquei com essa sensação. E isso fica muito dual também. No dia 1º de novembro a gente lançou o podcast do Vamos Falar sobre o Luto. E no primeiro capítulo, que é muito emocionante, o primeiro entrevistado é o Paulinho Camossi, e ele perdeu uma filha com 18 anos. E ele conta que muita gente falava para ele, poxa, mas ela viveu tão pouco. E essa é a forma diferente de pensar, porque ele sempre respondia, não, ela viveu muito. Foi suficiente para Amanda, porque ela viveu intensamente. Isso não significa que não teve dias que ela ficou deitada no quarto sem fazer nada, né? Sem estar realizando e trazendo resultado o tempo inteiro. Então, essa forma de pensar, para mim, foi, assim, muda muito. E tira um pouco essa pressão de que você tem que viver intensamente porque você vai morrer e tem que fazer tudo e deixar um grande legado. Se isso não significar uma pressão, e talvez a maioria das pessoas, quando olha para trás, já tem legado construído, já realizou bastante também. A trajetória da vida te empurra para isso. Então, que seja sem pressão, né? Que não seja um peso. E eu acho que é uma resposta, não tem uma única resposta, né? Porque é muito individual, é muito particular. Então, para a pessoa, eu acho que é sempre um processo de novo, a morte trazendo um outro convite, é um processo de olhar para dentro, é um processo de autoconhecimento. O que eu penso sobre isso, para mim é importante. Eu gosto de pensar assim, que eu quero sair daqui deixando o mundo um pouco melhor do que quando eu cheguei. Sabe quando você vai visitar alguém, daí você deixa tudo arrumadinho? Então assim, eu quero deixar um impacto melhor. Isso, quando eu fico imaginando no meu momento final, olhar e falar, foi legal. Eu fui uma pessoa legal. Pisei na bola ali, pisei aqui, mas na média foi legal. Eu toquei a vida das pessoas, eu ajudei. Então isso me motiva. E não necessariamente ter que salvar o mundo, tá? Então agora eu estou buscando um propósito, eu vou salvar todas as baleias. Não, é sobre o que na minha vidinha eu posso melhorar. Como que eu posso cuidar? Então isso como é que eu toco a vida das pessoas. Então acho que é super individual, mas de novo, a morte convidando, olha para dentro. Como que você quer ser lembrado? Acho que é sobre isso. Demais. Você quer ser lembrado? Pode ser que eu como, não quero, não lembro, me esqueçam. Me esqueçam, depende, cada um tem o que ser, mas assim, quando a gente está falando agora sobre isso, também tem uma pergunta assim, como você gostaria de ser lembrado e como você acha que as pessoas lembrariam de você? Se a resposta for muito distante uma da outra, é de novo recalculando a rota. Porque é você que vai ajudar a direcionar para esse lugar. Porque se você está vivendo, você gostaria de ser lembrado como uma pessoa querida, amorosa, mas você está chutando todo mundo, não vai dar certo. Então, como é que você muda a sua atitude no mundo para que você seja visto? E talvez não exista tempo, porque eu falei, não, mas quando eu me aposentar, quando eu vou começar. A gente não tem essa garantia. Existe sim, a gente está vivendo muito mais, mas não tem garantia, não tem onde reclamar. Então, assim, é como que eu posso viver pensando que isso logo pode acabar. E não é um convite pro carpe diem, vou chutar o balde e, tipo, já que eu vou morrer, eu vou viver. Não, mas essa consciência de como que eu equilibro tudo isso. E aí eu acho que, enfim, não existe uma cartilha ali, né? Mas eu queria saber como… Eu acho que… E é isso, né? Não dá pra garantir, mesmo a gente falando sobre o assunto, que a morte, o luto não vai ser sofrido, não vai ser dolorido, né? Mas eu acho que um ponto importante da gente pensar é como transformar esse momento em uma etapa menos traumatizante, tanto pra gente quanto pro outro, né? Então eu queria saber, assim, como que a gente pode se ajudar e ajudar uma pessoa enlutada? Em algumas etapas, né? No antes, no durante e no depois. No durante, você tem muitas decisões a tomar. Então, diante de uma perda, né? Eu conto a história aí das 90 decisões e hoje eu já cheguei em mais de 100. São muitas decisões a se tomar, principalmente porque nós não somos preparados para isso, né? Outra questão da nossa cultura é a gente não tem nem educação financeira e nem educação para a morte.
E existem muitos aspectos que são de fundo econômico, burocrático, político, e diante dessas 100 e poucas decisões, boa parte delas são decisões práticas. Isso significa que você pode tomar essas decisões com antecedência. Então, conversar sobre a morte também passa por trocar informações e decisões práticas. O que você vai querer? Você prefere ser cremado, sepultado ou recomposto, né, como compostagem? Enfim, quais são as decisões financeiras, de escolhas de fundo individual? Isso tudo pode ser adiantado e traz muita tranquilidade para o momento, que te permita viver o momento com toda a emoção necessária, porque o momento do funeral é o momento que é o mais legítimo de expressão da dor, né? O lugar de um cemitério, de um velório, de uma funerária, são lugares legítimos de expressão da dor. Você pode cair chorando no cemitério, não que você não possa fazer isso em outros lugares, mas é validado, né? Já que a gente vive numa sociedade que invalida o luto, muitas vezes, né? Que fica, não, bola para frente, a sociedade do bola para frente. São lugares legítimos. Então, tomar essas decisões práticas e econômicas antes facilita muito a expressão e o acolhimento do momento. E proporciona um depois mais saudável. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer antes. Eu não sou, também sempre faço esse disclaimer, né? Eu não vendo plano funerário, não defendo nenhuma empresa, não ganho nada com isso, mas acho que é um dos produtos mais práticos para te ajudar a pensar nesse planejamento, porque te induz a isso. Diferente de você ter um seguro, é você pensar realmente. Antes da gente morrer, antes de pensar na minha própria morte, eu vou cuidar da morte de alguém. Então, se eu incentivar a conversa, esse momento vai ser mais fácil para todo mundo. E eu acho que também essa travessia do luto é uma travessia, né? Porque você passa, é um processo. Quanto mais repertório você tiver, eu acredito muito em entender assim, luto é um processo natural. Ele é uma grande montanha-russa. Todos os sentimentos cabem nele, desde alívio, até tipo assim, todos que daí trazem culpa. Nossa, eu tô aliviado. Achei que foi bom essa morte ter acontecido. Eu tô mais leve. São sentimentos que também se apresentam. E ao mesmo tempo eu tô com muita raiva. Ou eu tô muito triste. Ou eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora. Fiquei feliz eu tô eufórico, hoje. Eu fiquei feliz hoje. Eu já tô começando a fazer planos futuros. Ou eu não consigo. Tudo é possível se apresentar de sentimentos. Às vezes, é tão contraditório que às vezes na mesma frase você vai trazer duas contradições absurdas. E daí quando você entende que o luto promove isso, você fala, então eu não tô louco. Eu tô só passando por esse processo. Então acho que uma coisa é repertório, outra coisa é pertencimento. Então assim, uma rede de apoio, sejam pessoas próximas que vão te acolher, te ajudar a cuidar nesse processo, ainda mais nos processos mais críticos, e também pessoas que estão vivendo aquilo também, ou já viveram, que delas entendem. Então assim, grupos de apoio, quando o luto é algo muito desafiador, grupos de apoio são sensacionais, porque isso vai te ajudar, você vai se enxergar, tanto para olhar e falar assim, é possível melhorar, aquela pessoa passou por isso, ela já está assim, então você vê uma possibilidade. Ou então você vê alguém muito mal e fala, nossa, como eu já caminhei. Ou alguém falando, eu falei, não, eu sinto exatamente isso, então eu não tô louco. Então eu acho que é super importante, quanto a gente tiver, quanto mais repertório e apoio, vai doer, dói, para cada pessoa vai doer de uma forma, mas existem formas de tornar o luto mais possível. Eu estou trazendo, agora eu incorporei essa palavra, lutos possíveis, na minha vida. Depois, recentemente, a gente gravou um episódio com o Alexandre Coimbra Amaral, falando sobre arte, como a arte e a literatura tem a ver com o luto e com a morte. E ele falou sobre isso, sobre tornar o luto possível. Então acho que isso são coisas, como é que a gente pode tornar possível? Não tem como fugir dele, e não tem como ignorar, mas eu tenho como tornar ele mais possível. Acho que é isso.
E aí é isso, né? Se você tem conhecimento também, você tá pesquisando sobre esse assunto, você vai saber ajudar o outro, né? Então você vai saber que você tem que estar ali pra pessoa, mas também que você não pode julgar o luto dessa outra pessoa, né? Porque às vezes tem essa, né? Nossa, mas ela já tá tão bem. Aqueles comentários, né? Que são feitos ali. E apoiar da forma certa, né? Da forma correta. Eu acho que tem duas coisas que são super importantes, que não cabem, não façam isso. Usar ainda, tipo, mas ainda tá sofrendo, mas então ainda não pode usar. E tipo, já, mas já tá. Então, ou seja, nós somos super julgadores. Eu acrescento outra, então, que é o pelo menos. Pelo menos pra mim é uma palavra muito proibida. Isso também. Pelo menos ele não sofreu. Pelo menos ela tá num lugar melhor. Pelo menos você pode ter outro filho. Às vezes tem aquela também, não, mas eu já passei por isso e não pode ser assim. E eu sei como você está se sentindo. Então, cuidado, gente. O luto, para estar do lado de uma pessoa, é muito mais oferecer a escuta. Tipo, como que eu tô aqui para você? Eu venho aqui trazer meu amor. Como é que eu cuido? Eu não sei como, mas eu tô aqui. Então, não tenha respostas. Não use a tua religião, a tua crença para falar e tentar minimizar, porque pode ser que a pessoa tenha uma outra religião, uma outra crença. Isso vai trazer mais sofrimento. Então, cuidado, é só estar. É sobre a outra pessoa, não é sobre você. Eu acho que as pessoas perguntam muito, pelo menos para mim, tenho certeza que para você também. O que eu devo falar? Então, o que é bom dizer? E eu aprendi com um professor, um senhor muito, muito sábio. Ele me falou, só tem uma frase que cabe para qualquer situação de perda, para qualquer situação de dor, que deve estar doendo muito. Isso você pode dizer para uma criança que caiu e ralou o joelho, e para uma pessoa que acabou de perder alguém. Porque é isso, a gente tem meio que um baldinho de emoções, né? Você vai despejando ali dentro todas as suas emoções, e quando a tendência é a gente pegar esse nosso baldinho e despejar no baldinho do outro, né? E o baldinho vai transbordar. Então só a empatia de dizer deve estar doendo muito já é a melhor das frases que você pode dizer, porque nada vai ser, não tem nenhuma frase que possa ser curativa, amenizadora. É só empatia. E é sobre a dor do outro, e não a narrativa que você está criando sobre a possibilidade da sua dor, caso você esteja naquela situação. Então, daí você entra na tua pira, na tua narrativa de dor, que é diferente da outra. Ou a tua história que você está criando para você, ou ela é uma dor muito maior, ou ela é uma dor muito menor. Então, você não consegue enxergar o outro. Então, daí tem um julgamento. E você não enxerga o outro. E, além de não enxergar, você causa mais sofrimento e a pessoa não está precisando disso. Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Bom, gente, para começar, eu queria saber o que vocês curtem fazer para relaxar? Olha, eu vou falar sobre... Para mim é ir pro mato. Para mim é uma forma de relaxar, porque daí mato, o silêncio, eu adoro o silêncio, silêncio mesmo, não tem música, não tem nada. Caminhar no mato, cachoeira, fazer nada. Né? Isso é uma forma de relaxar, estar com meus amigos, estar com as pessoas que eu amo, mas é conexão com a natureza. Isso e agora na pandemia eu acabei me mudando para o mato e isso me traz uma paz absurda. Delícia. O meu lugar de relaxar é praia. Eu sou mais de praia do que do mato. Mas eu tenho me permitido vários momentos de relaxamento. Dormir é um momento de relaxamento. Dormir a qualquer momento. Eu me permito um Doritos, né, uma Coca-Cola também. Estou aprendendo esses pequenos momentos de relaxamento com a minha idade. Boa. E aí, pegando o gancho na praia, a praia mais incrível que vocês já visitaram? Olha, eu posso dizer que eu tive o privilégio de visitar praias incríveis, mas eu tenho a minha praia de estimação. Eu tenho família na Bahia, em Arraial da Ajuda, e a Praia da Pitinga é minha praia de estimação, meu cantinho. Eu tenho uma coisa com Bahia também, uma coisa que mexe comigo, assim, tipo, chegar Bahia no aeroporto. Mesmo, chegar no aeroporto, aquela túnel de bambu já me mexe com tudo em mim. No The Summer Hunter a gente sempre fala, we always have Bahia. We always have Bahia. Bahia tem uma coisa. E eu vou falar uma praia, na verdade não é a minha favorita, mas a história que eu vivi lá Então, o Morro de São Paulo
muitos anos atrás, quando o morro ia até a praia 3, então, ou seja, você provavelmente nem era nascido, mas era muito deserto o início, mas porque foi uma viagem tão maravilhosa com os amigos que eu tenho até hoje. Então foi um divisor de águas na minha vida. Então, assim, não era só a questão da praia, é o que eu vivi naquela praia. Então, acho que é sobre isso também, né? Então, não é só o lugar, Total. É o que você viveu, as experiências, as conexões. Então, assim, a gente ficou dormindo, perrengue atrás de perrengue, mas feliz da vida. E então, eu diria Morro de São Paulo naquela história. Se vocês pudessem escolher um lugar do mundo pra estar agora, qual seria? Eu acho que eu queria estar dentro da música do Caetano, que a Baby Consuelo canta tão bem. Um calor que provoca arrepio, um dragão tatuado no braço. Eu queria estar ali. Que delícia. Que delícia. Eu também não sei um lugar, mas um lugar que eu nunca estive e um lugar que me traga uma sensação da primeira vez que eu viajei para fora do país. Que era me deslocar de falar, nossa, que diferente, as placas, os carros. O deslumbre, né? O deslumbre. Gostoso. E a gente está vivendo um mundo tão globalizado que você vai para algum lugar Já e de repente conhece. você fala assim, não, você está no lugar, fala assim, eu poderia estar isso existe em qualquer lugar. Então eu tô com vontade de ir para um país assim com uma cultura completamente diferente para de novo me abalar, assim, me deixar tipo perdido, não saber, as pessoas não falarem a língua. Então eu gostaria de estar num lugar para me tirar um pouquinho dessa zona de meio blasé, de estar no lugar e falar, Então eu gostaria de ser desafiado. Eu tenho outro lugar também que eu queria estar dentro do The Summer Hunter. Dentro de tudo isso, dessas praias, desses lugares. Boa, Isso. também, eu vou junto, eu, Gisela, é isso. Trabalhar Eu, todo dia com isso dá esse peso também. A gente fica, por que né? Por que você não tá ali? Eu falei no começo aqui, né, que a gente deveria estar tipo uma coisa do verão MTV, gravando isso aqui numa praia, acho. tomando um Sim. negócio, pé na areia. Vamos providenciar. Eu acho Vamos que providenciar. sim, entendeu? E a última é a tradução de verão perfeito pra vocês. Olha, eu acho que eu vou ter ano que vem o meu verão perfeito, que eu vou completar 50 anos e vou comemorar com as minhas amigas numa praia, na Puglia. Então, para mim, verão perfeito vai ser o verão do ano que vem com drinks, piscina, praia e as melhores amigas do mundo. Esse é verão perfeito. Concordo. Isso é praia. Engraçado que a gente tá falando, pra mim, praia é férias e mato é vida. Assim, pra mim é um lugar que eu visito, um lugar que eu vivo. Eu tenho essa relação. Então, pra mim, o verão perfeito é essa visita ao mar, à praia, amigos, bebida, mas praia cedinho. Eu adoro acordar cedo, praia vazia, já ir praia e caminhar cedinho, embora cedo. Meio-dia já viveu Tchau, muito. já tô em casa, daí uma casa delícia, com os amigos, aquela cozinha coletiva, cozinhando, bebendo e se divertindo, depois voltar pro final do dia pra praia, e se tiver um forrozinho à noite, daí fechou. Fechou com chave de ouro. Melhor ainda. Oi, gente, é isso. Queria agradecer demais vocês por esse papo. Obrigada por estarem aqui no Desenrola. Muito, muito obrigada. Eu agradeço, obrigado por trazer luz, trazer sol para esse tema também. Obrigado mesmo. Eu também agradeço muito. Acho que é super importante a gente poder falar. E mesmo que seja diante de tanto sol, a gente poder trazer essa luz. Bom, gente, é isso. Espero que você aí do outro lado tenha curtido bastante esse papo, tanto quanto a gente. Compartilhe, porque não esse podcast não pode ser uma forma da gente começar a falar sobre esse assunto, né, com as pessoas na nossa volta, que é tão importante. Não esqueçam de avaliar o Desenrola. Todas as informações vão estar aqui na descrição do episódio. E é isso. Até a próxima.